Aleluia! Sejam muito bem-vindos, queridos. Estamos nós aqui juntos para mais um tempo de devocional. Nono dia, então, do Novo Testamento, né? Nós estamos rompendo aí numa jornada, queridos, de leitura total da Bíblia. Começamos esse desafio, então, esse novo desafio para o Novo Testamento, né? Então, nós estamos rompendo aí no nono dia, tá bom? Para você que não sabe, nós estamos, então, já com 279 dias em propósito, porque a nossa meta é a leitura total da Bíblia. Queridos, a palavra do Senhor nos diz em Romanos 12:2 que nós não podemos, queridos, nos conformar com as coisas que acontecem no mundo. Nós devemos, queridos, deixar que essa palavra, que a palavra de Deus, venha renovar a nossa mente. Sabe para quê? Sabe qual é o propósito? Quando esse texto vem nos confrontar, é porque Deus, Ele quer que nós venhamos experimentar nessa terra a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. E nós só conseguiremos se realmente nos deixarmos ser renovados através dessa palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós estamos ainda com a meta também dos nossos vídeos ficarem em até 10 minutos, então não podemos perder tempo, nós precisamos ser, sabe, cirúrgicos, precisamos ser precisos, e é o que nós estamos aqui para ser, tá bom? Trazer aqui um resumão daquilo que está falando no nosso devocional, para que você pegue já um feedback daquilo, do texto, para quando você for fazer a sua leitura, você já está por dentro de tudo, sabe? Ser realmente só um complemento para você, em nome de Jesus. E claro, né? Quando a gente vai fazer a leitura total do capítulo, queridos, nós recebemos ali outros insights também, porque lembre-se, tá? Essa palavra, ela é viva. Então, assim como ela fala comigo, ela também vai falar com você. Amém? Então vamos lá, vamos avançar? Hoje, de acordo com o nosso devocional, capítulos 22 e 23 de Mateus. Então vamos juntos lá? Se você já puder, repega a sua Bíblia, que a gente já vai acompanhando, eu vou te contando o que está tendo aí nos capítulos que você está, vai fazer sua leitura hoje, tá bom? Ó, capítulo 22, eu faço aquele resumão sempre, né? Tá aqui o meu resumão, olha só. Não, por favor, não observem a letra. Hoje a letra está maravilhosa. Vamos lá, olha só. Capítulo 22 diz o seguinte. Nós vamos perceber no início, já falando acerca da parábola do casamento das bodas. Queridos, aqui vai falar acerca de um rei, que ele oferece um banquete, que ele convida, ele manda os convites específicos, né, ali para os seus convidados, mas que nenhum aparece. Quando você for fazer sua leitura, você perceberá que é assim. Ele convida, especificando inclusive o cardápio, né, o que ele tinha preparado, queridos, mas também a palavra vai nos dizer que eles não apareceram. Então, faça a leitura minuciosa, você vai ver qual foi o desfecho, tá? Dessa parábola. Mas, o que é realmente que essa parábola quer trazer para nós como verdade? Está dizendo que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós vamos ver ali um confronto realmente de quem por último foi chamado para estar nesse banquete e que havia alguém que não estava com os trajes específicos da festa. Então, é isso que está dizendo aqui. É muito interessante, muito edificante, tenho certeza que Deus vai falar muito com você aqui, tá? E aí, queridos, continua no capítulo 22, falando acerca dos fariseus. Os fariseus, mais uma vez, tentando, queridos, aqui, pegar. Quando eu falo pegar, é assim, eles sondavam Jesus de todas as formas, né? Tentando ver se Jesus entrava em alguma contradição naquilo que ele dizia, né? E aí, queridos, a prova vai nos dizer, claro, né, que antes deles perguntarem, Jesus já sabia. Claro que Jesus já sabia o que eles iriam falar, né? Então, eles perguntaram assim para Jesus, aqui no capítulo 22, ei, me diga, é certo pagar os impostos a César? Foi assim que eles questionaram Jesus. E claro, né, queridos, a resposta de Jesus foi o seguinte, olha, deem a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Queridos, aí Jesus agora é questionado pelos saduceus, porque eles diziam não crer na ressurreição. E aqui, queridos, eles vão contar o caso de uma mulher que se casou com
eram 7 irmãos, e aí vai contar essa história aqui nessa questão de ressurreição, né? Resumindo, quando fossem ressuscitar, com quem ela se casaria? E Jesus falou, olha só, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus os advertiu, né, queridos, com esse texto poderoso. E ele continuou dizendo o seguinte, na ressurreição, ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. São como anjos do Senhor, foi isso que ele disse, são como anjos do Senhor do céu. Amém? E aí ele continuou ali já no versículo 34, bem no finalzinho, dizendo o seguinte, questionado também acerca de qual seria o maior mandamento. Foi isso que ele falou. E ali, quando ele é questionado, que os fariseus se reuniram ali para poder questionar a ele, né, um doutor da lei, foi tentar mais uma vez pegar Jesus em contradição. E ali, o que aconteceu? Quando ele foi questionado, então Jesus respondeu para ele, olha só, o maior mandamento é esse, você precisa amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Foi isso que ele disse mais, ama também o teu próximo como a ti mesmo. Então, ali Jesus falou para eles qual era o maior mandamento. E termina, queridos, o capítulo 22, Jesus mais uma vez fazendo uma pergunta para eles, mas ali eles não souberam responder, tá? Eles questionaram Jesus, mas Jesus fez uma pergunta a eles e eles não souberam responder. E sabe como é que termina o desfecho dessa história? Eles pararam então, nesse primeiro momento, de interrogar Jesus. Ok, vamos avançando. Capítulo 23, então. Como é que termina o nosso devocional de hoje? Eu vou te contar. No capítulo 23, Jesus já começa a dizer ao povo e aos seus discípulos como ficaria ali essa questão dos mestres da lei, a autoridade que eles tinham. E eles realmente tinham autoridade, porque eles entendiam, queridos, acerca da lei de Moisés. Eles não entendiam esse novo tempo, eles não reconheciam Jesus, mas eles realmente tinham autoridade e conhecimento acerca da lei. Mas você já ouviu aquele ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Era o que eles faziam. Queridos, eles falavam para o povo, eles vinham com um jugo bem pesado para eles cumprirem, mas eles mesmos não cumpriam. Eles mesmos não faziam aquilo que eles estavam ensinando para que o povo fizesse. Então Jesus fez um alerta aqui para o povo de Deus, para os seus discípulos, também dizendo, olha, ok, obedeçam ao que eles estão falando, apesar dos seus exemplos serem maus. Ele disse, eles exigem coisas muito pesadas de vocês, mas eles não fazem, né? Foi o que eu acabei de comentar com vocês, de antecipar. E ele, queridos, ele disse, olha, tudo o que eles querem na verdade é serem vistos. Tudo que na verdade eles estão querendo é glória, né? É fama dos homens. É isso que também Jesus está dizendo. Eles gostam muito de serem chamados de mestres, de obterem poder, de estarem em mesas postas, né? Com lugares privilegiados. Ele está dizendo aqui. Mas aí o Senhor falou, olha, nunca deixe que eles chamem vocês de mestres, porque na verdade só existe um mestre, só existe um chefe, só existe um pai, só existe um Senhor, né? Foi essa também a observação que Jesus fez aqui. E sabe o que Jesus falou? Como é que ele finalizou essa etapa aqui? Ele disse o seguinte, olha, aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Aquele que quiser estar em evidência, ele precisa servir a todos. Porque é exatamente isso, queridos. Eu não sei se você vai se recordar, nós lemos alguns capítulos anteriores, Jesus falando acerca disso, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Nós falamos também em outro devocional, na palavra fala muito sobre isso, queridos, muitas vezes nós queremos muito receber, mas a própria palavra do Senhor vai dizer, nós vamos chegar lá em Atos dos Apóstolos, onde diz isso, né? Paulo nos ensinando, olha, antes é melhor dar do que receber, há maior alegria em dar do que receber. Então nós devemos ter essa convicção no nosso coração, nós devemos realmente servir a todos. Essa é a expectativa de Jesus a nosso respeito. Por quê? Porque ele com certeza fez isso, a expectativa dele para nós é que nós venhamos fazer isso também. Ô Taninho, amém, que bênção! Obrigada, meu irmãozão, amém, obrigada, viu? Então, e continuando aqui pra gente finalizar, então, esse nosso devocional de hoje. Aqui, queridos, ele está dizendo, olha, do versículo 13 a 39, ele está então nos ensinando que realmente
haveria aqui, tá, queridos, uma censura aos fariseus. Deixa eu te contar por quê. Lembra? Os fariseus, eles eram os fariseus e os escribas, tá? Eram aqueles que estavam interrogando Jesus, procurando uma forma, queridos, de matá-lo. Aqui já estávamos aqui aos passos da crucificação de Jesus, tá bom? Então eles estavam procurando uma forma de realmente condená-lo, né? Buscar situações para condená-lo, e eles não encontravam. Então aqui Jesus vai fazer uma censura a respeito deles. E censurar, queridos, quer dizer, vai reprová-los, né? Censurar significa que ele vai repreender as atitudes deles aqui sobre o que eles estavam fazendo. Então nós vamos ver o discorrer aqui de toda essa situação. Ele chamando todos eles de hipócritas, de cegos, de insensatos, de sepulcros caiados. Querido, sabe o que é sepulcros caiados? É aquela casa que tem uma aparência muito bonita, mas por dentro está destruída. Então o Senhor está dizendo, olha, eles são sepulcros caiados, eles são uma raça de serpente e de víboras. Olha que situação, queridos, ele está dizendo aqui. Por quê? Porque muitos deles, né, queridos, nós vamos ver realmente ensinando coisas que realmente eram o que a lei dizia, mas que eles não cumpriam. Então, olha, eu, claro, encorajo você para você fazer a tua leitura integral, tá bom? Capítulos 22 e 23 do Evangelho de Mateus, vai te edificar muito e com toda certeza vai te fazer entender como foi então que chegou até a crucificação de Jesus, tudo o que aconteceu, tá bom? Amém, queridos. Olha, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Nós vamos firmes então até Apocalipse, tá certo? Você já está convidado aqui para estar conosco nessa jornada. É uma bênção, queridos, nós conhecermos mais acerca do Senhor e nosso propósito é não passar de 10 minutos. Eu espero você então no nosso próximo devocional, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.